Palmeiras e Fluminense são os dois times mais favoritos desta rodada. Mas será que temos opções interessantes de outros times para mitar nessa 21ª rodada? Nesse vídeo eu vou passar para vocês um top 5 de dicas, posição por posição, para você mitar na 21ª rodada do Cartola FC 2022. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo da 21ª rodada. A primeira dica que eu vou falar para vocês é seguir o nosso Instagram. A gente acabou de criar um Instagram, lá a gente vai postar todas as notícias. Esse final de semana aqui, a rodada deve ser marcada por muitos times poupando, já que tem Libertadores aí no meio de semana, né? Então a gente vai postar as notícias lá, vai ser um canal pra gente interagir com vocês, tirar as dúvidas, e também vai ser lá que a gente vai postar nossos times finais pra rodada, tá bom? E sem mais enrolação, vamos começar por nossas dicas, posição por posição, pelos atacantes. E claro, o primeiro nome que vai estar aparecendo aí pra vocês é ele, Herman Cano, faz o L. Muito difícil deixar o Herman Cano de fora nessa rodada. O Fluminense é um dos ataques mais positivos do campeonato, já tem 31 gols, enfrenta o Cuiabá que vem sofrendo defensivamente. O Cano, jogando em casa, ele é um absurdo. Como vocês podem ver aí no card dele, eu peguei os últimos 3 jogos dele. Ele fez 13 pontos, 15.7 e 16.3. Dos 12 gols que o Cano fez, ele é o artilheiro do campeonato, 10 desses gols foram jogando diante da sua torcida, jogando em casa. Ele gosta de marcar no Maracanã. Então, não deixa o Cano de fora e já vou adiantando. Ele é um dos melhores capitães para essa rodada aqui. Então, faz o L e joga a faixa nele. Outras indicações interessantes de atacante vão estar aparecendo para vocês aí na tela. Primeira delas, Hulk, o Vingador Verde. Não vem numa fase tão boa assim, né? Mas enfrenta o Atlético Paranaense, que deve vir bem reserva. Nesses últimos jogos que o Atlético Paranaense tem sido reserva, ele tomou 4 gols de atacante. Então o time que tá tomando gols de atacante, né, vem cedendo espaço. Se o Hulk jogar, acho que é uma ótima opção. Jogando em casa ele vai muito bem, só tem que ficar claro se ele vai pro jogo ou não. Outro nome interessante para a rodada é o Arthur do Bragantino. Nos últimos 5 jogos, atacantes que jogaram contra o Atlético Goianiense, adversário do Bragantino, os atacantes fizeram 5 gols e 2 assistências em 5 jogos. É mais de uma participação por gol por jogo, né? Além disso, em todas essas partidas, teve pelo menos um atacante que passou de 6 pontos. O Bragantino é um time que está super focado no brasileiro, né? Não disputa as outras competições, então não tem motivo para poupar, vai com o time todo titular. E o Arthur é um cara que nos últimos jogos recuperou a média básica dele, né? No último jogo ele fez 4.8 sem gol e sem assistência. Diante dessa possibilidade de participar de gol e da média base que ele vem somando, acho que o Arthur é um ótimo nome para a rodada. Outro nome interessante é o Flaco Lopes do Palmeiras. Gostei muito do desempenho do Flaco Lopes aí nesse jogo contra o Ceará que ele fez. Além de ter feito gol, ele fez 12.6, eu vi que foi um cara que desarmou bastante, ele é combativo, finaliza também bastante no gol, vai bem nas bolas altas, né? Então atacante que eu gostei bastante, jogando diante do Goiás, o Palmeiras é favorito, vai pressionar o Goiás, nome interessante aí do Palmeiras. Acho que o Dudu também é um nome mais alternativo, mas prefiro o Flaco Lopes. Igor Paixão, Curitiba e Santos jogam na segunda-feira. O Igor Paixão em casa tem uma média de mais de 7 pontos. É um cara que tem a média básica, como a gente sempre fala, muito boa, né? Um cara que sofre muitas faltas, finaliza, desarma. Enfrenta o Santos, que melhorou um pouco nos últimos jogos, aí desde a chegada do Lisca doido, mas é um time que sempre cede espaços aí para finalização do time adversário, né? Então, gosto do Igor Paixão para essa rodada. E finalmente, um nome mais ousado aí, ou Cebolinha ou Marinho. Eu vou continuar, coloquei aqui o nome do Cebolinha, vou continuar insistindo nele. Acho que é um nome bom para Cartola, o Marinho também é, né? E o São Paulo nos últimos 4 jogos, ele teve 3 empates e uma derrota. E nesses jogos aí, ele tomou 9 gols, né? Então é um time que nos últimos jogos tá tomando bastante gol. E desses 9 gols, 4 gols foram de atacante e outros 5 atacantes deram assistência. Então tá sendo bastante participação, nomes do Flamengo são bem legais pra rodada. Antes da gente passar pro nosso meio, se você tá gostando do vídeo, tá gostando das nossas dicas aqui, curte aí o vídeo e se inscreve no canal para não perder mais vídeos e mais lives, enfim, todo o nosso conteúdo aqui, beleza? E vamos aí pro nosso meio de campo. E quem vai estar aparecendo aqui para vocês é o Scarpinho, Gustavo Scarpa. Ele já virou xodó aqui do nosso canal, né? Toda hora ele aparece aqui, eu gosto muito do Gustavo Scarpa. Falando do confronto dele, é um confronto bem favorável. O Goiás, nos últimos 5 jogos, cedeu 4 gols e 2 assistências para meia. Sendo que em todos esses últimos 5 jogos do Goiás, um meia passou de 5 pontos, né? Então o time que tá com recorrência cedendo ponto para meia. Do Scarpa eu não preciso falar do dado dele, né? Tá aparecendo aí para vocês só uma base que são 4 gols e 8 assistências. Mas o mais interessante é que o Scarpa voltou a jogar mais adiantado contra o Ceará, né? O Abel Ferreira trocou a posição dele, ele estava jogando mais recuado. Contra o Ceará ele voltou a jogar mais para frente, acho que vai manter esse desempenho mais para frente.
A única dúvida é ver se ele vai pro jogo, né? O Palmeiras tem jogo da Libertadores no outro meio de semana contra o Atlético Mineiro. Tem que ver se o Scarpinha não vai ser poupado. Se for pro jogo, o nome é bem legal. Veiga tá numa fase um pouquinho pior. O Zé Rafael é um meia mais desarmador, né? Mas de qualquer jeito são nomes mais alternativos aí ao Scarpa, né? Outros nomes de meias que vão estar aparecendo aqui pra vocês. O primeiro deles, Arias, do Fluminense. Como eu já disse, o Fluminense é um dos ataques mais positivos. É bom lembrar que o Cuiabá tem cedido bastante ponto para atacante, mas no meio não tem sido esse mar de pontos assim para meia, tá? O Cuiabá. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. De qualquer jeito, se a gente pegar esse recorte mais recente de jogos, o Arias vem sendo um dos melhores meias do campeonato. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 jogos do Arias, ele tem 2 gols e 4 assistências. É um número excelente. É um cara que cobra as bolas paradas do Fluminense, finaliza bastante, cresceu na média básica, tá desarmando um pouquinho mais, fazendo aquelas finalizações, então tá garantindo seus 2, 3 pontos aí fora de gol e assistência. Nome bem legal pra rodada, tá? Esqueci de falar, acho que se você tá pensando em algum capitão diferente do Cano, só o Scarpa. Fora disso, acho bem difícil aí, são os 2 nomes que eu gosto mais pra rodada de capitão, tá? Outro nome de meia legal é o Wellington Rato, do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que está aí nesse confronto contra o Nacional do Uruguai, do Luis Soares, né? O Wellington Rato foi poupado no jogo lá no Uruguai, porque o Atlético Goianiense precisa se recuperar no Brasileirão, né? Tá na zona de rebaixamento. Os últimos 6 jogos do Rato, em todos ele passou de 6 pontos. No último jogo contra o América Mineiro, jogando em casa, o Rato fez 8.1, sem gol e sem assistência. É um cara que tá finalizando bastante, sofrendo bastante falta e desarmando também, né? E o Bragantino é um time meio kamikaze quando ele joga fora de casa. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 5 jogos do Bragantino jogando fora, ele fez 9 gols, mas também tomou 9 gols, sabe? É um time que joga e deixa jogar. Então, gosto do Rato pra essa rodada. Outro nome que tá aparecendo aí é o Vidal do Flamengo. Bom, eu acabei de falar dos dados do São Paulo, né? Um time que tá tomando bastante gols recentemente. Tem cedido bastante participações em gol pra meia nos últimos jogos, né? Se a gente pegar o recorte dos últimos 5, foram 3 gols e 2 assistências. O Vidal acabou de chegar no game e já se mostrou um mito, né? Na última rodada fez 17 pontos. É um cara que mostrou que tem potencial de desarme, chega bem na frente. E interessante também que ele deve ser o curador de pênalti desse time misto do Flamengo que deve jogar contra o São Paulo, né? Então gosto bastante do Vidal pra essa rodada. Outro nome legal é o Zarate, precisa ver se ele joga. Ele não jogou o último jogo, eu tinha indicado ele contra o Internacional. Ele é um cara que cresceu muito, né, em média básica, um cara que está fazendo mais de 5, 6 pontos só em média básica. Então se ele for para jogo, jogando contra esse Atlético Paranaense reserva, é um nome bem legal para rodada, tá? E finalizando as dicas, um cara bem ousado aqui, Bruno Silva do Avaí. Enfrenta o Corinthians. O Corinthians é um time que cede muito desarme, é inacreditável, assim. Em todos os jogos tem um volante ou meia que passa de 5 desarmes, 4 ou 5 desarmes, né? E o Bruno Silva é um cara que já tem 62 desarmes em 16 jogos. Então é um nome bem fora da curva aí para vocês se diferenciarem. Nome bem legal para rodada, tá? E vamos agora para o nosso setor defensivo. Eu fiz um vídeo aqui falando para vocês quais são os melhores SGs e os melhores ataques. Depois dá uma conferida que ajuda muito a entender essas indicações de zagueiros, laterais e goleiros, tá? E vamos começar pela lateral. E o primeiro nome que eu vou estar falando para vocês aqui, Juninho Capixaba do Fortaleza. Vamos dar uma fugida aí das indicações de Palmeiras e Fluminense, né? Como vocês podem ver aí no card dele, nos últimos jogos do Juninho Capixaba, os últimos 3 jogos dele em casa, ele teve 9, 9.9 e 10.7. É um cara que teve 13 desarmes e é um cara bastante ofensivo. Ele cobra bastante bola parada, é um cara que finaliza, como vocês podem ver aí, já tem 2 assistências e uma finalização na trave. E enfrenta o Internacional, que se a gente pegar os últimos jogos, ó, cedeu assistência pro Rafinha e pro Igor Vinícius contra o São Paulo, assistência pro Vanderlan jogando contra o Palmeiras, e ainda nesse jogo contra o Palmeiras, o Vanderlan fez 5 desarmes e o Marcos Rocha fez 6 desarmes. Então o time está cedendo bastante desarme para lateral e participação ofensiva, que é bem a característica do Juninho Capixaba. Bom lembrar também que o Fortaleza, nos últimos 5 jogos jogando em casa, não tomou nenhum gol. Então não é bem diferenciado, bem legal para vocês, Juninho Capixaba. Outros nomes de laterais vão estar aparecendo para vocês aí. O primeiro deles, Samuel Xavier do Fluminense. Claro, Samuel Xavier deve ser o lateral mais escalado, é um cara que vai estar aí na mente de todo mundo e é uma ótima indicação para a rodada. O Samuel Xavier jogando em casa, ele é um cara super ofensivo, já tem 3 assistências no campeonato, 3 finalizações na trave, se eu não me engano, já tem gol no campeonato, enfim, é um lateral que apoia bastante. Enfrenta um Cuiabá que vem sendo muito desarme para lateral esquerdo, mas também cede um ou outro para lateral direito. E diante desse potencial ofensivo do Fluminense, e é bom lembrar que no último jogo do Cuiabá, jogando como visitante, o Mike deu uma assistência, então que era a posição aí do Samuel Xavier, acho que Samuel Xavier é um nome bem legal na rodada, tá? Um nome do Palmeiras interessante é o Vanderlan.
O cara vem fazendo jogos muito interessantes, ganhou a vaga do Jorge aí de reserva do Piquerez, né? Piquerez está suspenso nesse jogo, assim como o Marcos Rocha. O Vanderlan contra o América Mineiro fez um jogo legal, mas principalmente contra o Internacional, onde ele fez os 5 desarmes e deu uma assistência, fez 12,6, mitou na rodada. Acho que é um nome bem legal. Enfrenta um Goiás que cede desarmes tanto para lateral direito como para lateral esquerdo. O garoto vem voando, nome ótimo para a rodada. Um nome que não pode ficar de fora das nossas dicas é o Luan Cândido. Se a gente pegar os últimos 4 jogos do Luan Cândido, a pior pontuação dele foi 8,1. O cara vem imitando todo jogo, não importa se o adversário cede, se não cede, se toma gol, se não toma gol. Luan Cândido participa de gol, desarma, o cara vem muito bem no campeonato e não dá para ignorar a fase do jogador quando ele está nesse momento excelente, né? Que é o caso do Luan Cândido, então tá aqui nas nossas indicações. E finalizando o nosso top 5 de laterais, vamos falar do Moraes do Juventude. Ele não está provável no momento que eu estou gravando o vídeo. As informações que eu tenho é que ele deve ir para jogo sim, não sei porque ele não está como provável ainda. Jogando em casa, ele tem uma média de 9,2, são 2 SGs, 1 gol, 1 assistência e 11 desarmes em 4 jogos. Então, um cara que vem muito bem no campeonato, enfrenta o América Mineiro que cede bastante desarme para lateral esquerdo. Então, acho que o Moraes jogando em casa do Juventude é um nome bem legal para a rodada também, tá? E vamos agora para a posição de zagueiro. E o primeiro nome que vai estar aparecendo para vocês aí é ele, Manuel, o zagueiro artilheiro. O Manuel, como vocês podem ver, já tem 3 gols e 1 assistência. Ele não é um zagueiro muito desarmador, tem 16 desarmes em 15 jogos, mas a gente está escalando ele não é bem pelos desarmes, até porque o Cuiabá não é um time que sai de tantos desarmes assim para zagueiro. O motivo da gente escalar o Manuel é, primeiro, dessa participação ofensiva dele, e porque o Cuiabá é um time que cede bastante finalização para zagueiro. Não tem tomado tantos gols, mas tem tomado bastante finalização. Eu acho que vai ser um jogo que o Fluminense vai atacar o jogo inteiro, né? Então deve ter bastantes escanteios e aí aumenta muito o potencial de mitada do Manuel, né? Além disso, como eu já falei, o Fluminense tem um dos melhores SGs da rodada, né? O Cuiabá é a pior ataque do campeonato, então vamos apostar nesse SG e nesse golzinho do Manuel. Outro nome que eu gosto muito para a rodada é o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Claro, o Gustavo Gomes é um cara que a gente sabe que participa muito de gols, né? Mas o interessante é que ele melhorou muito o desempenho dele em média básica, é uma coisa que me incomodava um pouco dele. Se a gente pegar os últimos 2 jogos dele, fora do SG, ele fez 4,1 e 4,4. Melhorou bem o número de desarme, está quase chegando em 2 por jogo. Enfrenta um Goiás que nos últimos 5 jogos cedeu 22 desarmes para zagueiro, uma média de 4 desarmes por jogo, se a gente separar por zagueiro, 2 desarmes para cada zagueiro. Média bem legal, o Palmeiras tem um potencial de SG muito bom, por isso eu acho que essa dobradinha entre Manuel e Gustavo Gomes é a melhor dupla de zaga. Mas eu acho que tem outros nomes legais, e o primeiro que eu vou estar falando para vocês aqui é o Benevenuto do Fortaleza. Como eu falei já aqui no vídeo, Fortaleza é um time que não está tomando gol jogando em casa. O Internacional também é um time que cede pontos para zagueiro, né? No último jogo jogando fora de casa, tomou o gol do Gustavo Gomes, e além disso, o Murilo fez 5 desarmes. Então o time está cedendo desarme e está cedendo participação ofensiva, né? E aí na comparação dos zagueiros do Fortaleza, o Benevenuto e o Titi, o Benevenuto tem uma média bem melhor, 3,94. É um cara que tem mais desarmes e vai melhor na bola aérea. Então nossa indicação é o Marcelo Benevenuto do Fortaleza. Outra dica de zagueiro é o Igor Rabelo do Atlético Mineiro. Ele não está com os prováveis também, mas o Atlético Mineiro deve dar uma mexida aí no time por causa do confronto da Libertadores. E o Igor Rabelo é um cara que tem uma média bem legal, tem 14 desarmes em 6 jogos, enfrenta esse Atlético Paranaense meio mexido, um nome alternativo bem legal para a rodada. E uma última dica aí bem fora da curva, Pablo do Flamengo é um cara legal, tá bom para valorizar porque ele não foi bem no último jogo. São Paulo é um time que cede bastante desarmes para zagueiro, não acredito muito no SG aí nesse jogo, mas acho que o Pablo pode ser um nome interessante para quem quiser valorizar principalmente, tá? E vamos fechar nossas dicas com goleiro. E o primeiro que tá aparecendo para vocês aí é o Everton do Palmeiras. Ele tem 53 defesas em 17 jogos e já conseguiu 8 SGs. O Palmeiras tem um SG ali junto com o Goiás, os melhores para a rodada. Só que o Goiás é um time que finaliza mais do que o Cuiabá, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Cuiabá, ele tá com média de uma defesa cedida por jogo, sabe? O Fábio tem um potencial de SG muito bom, então vai ser uma das indicações aqui do canal. Só que eu prefiro o Everton, porque o Goiás cede em média 3 defesas para goleiro. Então acho que o Everton tem o potencial de defender bastante e segurar o SG, tá? Por isso é a nossa indicação. Outro nome que eu já falei aqui, Fábio, ótimo nome. Outro nome de goleiro, Fernando Miguel do Fortaleza. Fora de casa, o Inter vem cedendo uma média de 4 defesas para cada goleiro. É uma média muito alta, né? E como eu disse, o Fortaleza tem esse potencial de SG. Acho que o Fernando Miguel se torna um ótimo nome. Ele tá com a melhor média de goleiros aí. Claro que ele só jogou 3 jogos, mas enfim, ótimo potencial para a rodada.
E eu vou falar 3 nomes aqui que eu acho bem ousados, mas que podem funcionar, né? Primeiro, Gatito Fernandes do Botafogo. O Ceará é um time que, jogando fora de casa, finaliza bastante, né? Nos últimos 4 jogos, cedeu 21 defesas para o goleiro adversário, uma média de 5 defesas por jogo. Então, um nome interessante é o Gatito. O César do Juventude, a gente sabe da recorrência que o América Mineiro tem de ceder pontos para goleiro. E finalmente o Tadeu do Goiás, acho que é um nome bem ousado aí, enfrenta o Palmeiras, né? Só que o Palmeiras é um time que cede 7 defesas por jogo para cada goleiro, tá? Então acho que o Tadeu deve ser vazado, deve tomar 1 ou 2 gols, mas deve fazer de 7 a 8 defesas. Então é um nome interessante para garantir ponto, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer a nossa live tradicional às 3 horas da tarde, lá no sábado, para fechar o mercado e a gente escalar nosso time final. Então se inscreve para não perder a live. Deixe seu comentário aí de quem é o seu capitão para a rodada. Se você vai com Cano, você vai tentar um nome bem diferente. E boa sorte para vocês. Tamo junto. Falou!